Olá, queridos. Nessa oportunidade eu quero estar falando com você a respeito de um assunto que é muito polêmico mesmo. É a questão dos dízimos e das ofertas, e que milhares de pregadores têm se debatido na internet. A gente observa aí pessoas falando que nós estamos no tempo da graça, que nós não obedecemos mais leis, e todas essas questões aí a gente olha e observa, escuta com muita atenção, porque no fundo mesmo a gente não quer desagradar a Deus, mas nós também não queremos deixar nosso coração servindo ao Deus deste mundo, que é Mamon, né? Então, a princípio, eu quero colocar para vocês algo que eu, perguntando para Deus, Deus mostrou uma claridade de algumas coisas tão fortes que eu fiquei admirado, maravilhado. Eu me deparei com um trecho que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de 14 a 16. A 17. Eu vou ler somente o 16, porque no contexto você já entende. Está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, essa carta é Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral. Ela não é uma carta escrita para mim, não é escrita para você. É uma carta que foi escrita com a finalidade de instruir Timóteo a respeito da Escritura, e que era permanecer naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E ali Paulo fala que Timóteo, desde a sua infância, foi ensinado e versado nas Escrituras, na compreensão das Escrituras. Bem, ali ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e é onde eu quero me deter aqui com você. Estou aqui com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para que você saiba e possa conferir aí no contexto, para que você possa não ser enganado por nenhum pregador. A gente tem que ficar com a palavra de Deus. Eu posso ter minha opinião, você pode ter a sua opinião, mas é a opinião de Deus que vale. A princípio, a gente tem que entender o seguinte: de qual escritura Paulo estava falando? Veja, a carta que nós lemos é do Novo Testamento. Quando Paulo escreveu isso a Timóteo, não havia compilação do Novo Testamento. Qual escritura Paulo estava falando? De qual escritura? Seria do Antigo Testamento? O que você acha? De qual escritura ele falava? E quando ele diz toda a escritura é inspirada por Deus, talvez você fala, é verdade, eu não tinha pensado nisso. De qual escritura que ele estava falando? Ele estava falando do Antigo Testamento. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, querido. Paulo era um cara conhecedor da verdade. A instrução, o conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, vinha de lá. De Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números, Êxodo e assim por diante, os profetas. Todo o conhecimento que ele tinha, querido, era de lá. Não tinha outro conhecimento a não ser de lá. Então, eu quero que você, primeiro ponto, fique com isto. Toda a escritura que é inspirada por Deus era de Gênesis a Zacarias, que prefiguravam e falavam do Messias. Agora ele estava no tempo da graça? Sim. Só que quando no tempo da graça ele diz isso, ele falava da antiga escritura, daquela que estava lá. Então, agora a pergunta é: se toda a escritura é inspirada por Deus, os profetas que lá escreveram foram inspirados por Deus? O que você responde? Será que sim ou não? O que eles falaram era da parte de Deus ou da parte dos homens? Em Isaías, se você colocar no Google ali, diz: eu cumpro a mensagem de meus enviados, você vai achar um versículo que Deus diz isso, que Deus cumpre a mensagem dos seus enviados.
Aí a pergunta que eu faço para você é: quem eram os enviados de Deus? Os profetas? Quem eram? No contexto toda a Escritura. Eu acredito que você é inteligente e você vai dizer sim, os profetas. Tá, e nesses profetas todos, não tem um chamado Malaquias? Que no capítulo 3 fala de dízimos e ofertas. Leia lá o capítulo inteiro, vou deixar que você leia e tire suas próprias conclusões. Se esse homem era inspirado de Deus e ele tinha promessas relativas por parte de Deus, inspirada por Deus, leia lá, você mesmo. Se você olhar no Antigo Testamento, o dízimo, ele foi incorporado ao templo, às necessidades do templo, depois da construção do templo, mas ele já existia antes. Em Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva já faziam ofertas ao Senhor. Nas primeiras menções bíblicas sobre dízimo, ele tinha um princípio, e não era lei. O princípio dele era reconhecimento de bênção de Deus. Quando Jacó, por exemplo, parte lá fugindo do seu irmão, e que ele faz um propósito de dízimo, ele diz: se tu estiveres comigo, de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Por que ele dizia isso? Porque ele falava assim: tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Isso era um voto de gratidão, de reconhecimento, que tudo que eu possuo, que ele teria, que ele ganharia, que ele conseguiria. E se você conhecer a história, você vê que, embora sendo enganado 10 vezes pelo seu sogro, ele saiu com uma fortuna daquele local, porque Deus abençoou ele tão grandemente, que só podia ser Deus. Quando Abraão vence o rei lá na terra de Canaã, ele devolve dízimos ao Melquisedeque, ao rei de Salém. Por que ele devolve dízimos? Porque ele reconhecia que o Deus soberano é que deu essa vitória a ele, que não foi pela força do braço dele. E do que ele deu dízimo? De tudo aquilo que ele tomou das mãos do inimigo, que era um mau inimigo. Ele soube que Deus estava com ele quando deu a vitória, e para santificar a vitória, ele devolveu o dízimo. Depois o dízimo foi incorporado às necessidades e aos levitas que não tinham direito à propriedade e que serviam no templo, e as necessidades da manutenção do templo. Então o que eu quero dizer para você é que esse povo que prega a lei, que o dízimo é lei, que o dízimo era para o judeu, você é o novo Israel ou não é? Você é o novo povo de Deus ou não é? E as palavras que Deus deu ao seu povo não são para você? Ou só uma parte delas? Quando trata-se de ser abençoado, de prosperar, tudo isso nós pedimos a Deus. Será que nós adoramos a Mamon? Será que no fundo nós não estamos dando uma desculpa para mostrar que o nosso coração é preso aos bens deste mundo? Ou que nós, de certa forma, dizemos assim: eu consegui pela força do meu braço, foi o meu esforço. Então eu quero que você entenda isso. E outra, mas poderíamos usar então isso para servir os pobres? Sim, por que não? Mas entre os apóstolos tinha um que, quando aquela mulher derramou aquele bálsamo nos pés de Jesus, de nardo puro, disse, podia ter sido vendido por mais de 300 denários, dado aos pobres. E nós sabemos, pelo apóstolo João,
que ele não se preocupava com os pobres. Às vezes as pessoas que falam de dar aos pobres não estão nem aí com os pobres. Só que no fundo, o que manifesta no coração da pessoa é que ainda está presa a Mamon, querido. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou vamos amar um, ou vamos amar outro. Os dois não. Quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante, eu nada mais estou dizendo, dependo de ti, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de ti. Eu te agradeço, Senhor, e quero, Senhor, devolver para que aqueles que pregam o teu evangelho possam se manter, seja por causa de templo, ou seja por causa das necessidades. Porque Jesus disse que nenhum copo de água que fosse dado ficaria sem recompensa. Se você desse um copo d'água a um profeta, porque ele é profeta, você receberia a recompensa de profeta. Já parou para pensar nisso? Eu quero muito que Deus te abençoe. Que Deus faça compreender o propósito de dizimar, o propósito de ofertar. Que não seja algo que você entre em aflição, porque isso não seria muito bom para você, porque isso mostra que o teu coração está preso. E eu digo para você, se você começar em luta interior por causa de devolver o dízimo, dizime. Lute contra Mamon que quer mandar na sua vida. Seja fiel e veja Deus abençoar a sua vida. Eu sou testemunha disso. Eu não quero que você fique sem a bênção de Deus na sua vida, sem a proteção, sem o cuidado de Deus. E muito menos sem reconhecer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, meu trabalho, saúde, condições, veio dele. Se não fosse ele, eu estaria mendigando. Mas não, ele tem sustentado. Por isso, eu quero que você ore e busque a Deus e peça confirmação se as coisas são de fato assim. Deus haverá de confirmar tudo na sua vida. Deus te abençoe.